Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de ervas. E hoje nós vamos falar sobre um tema que muitos já conhecem bem, já têm intimidade com esse tema, enquanto outros talvez nunca tenham ouvido falar, que são as medicinas da floresta. Então, vamos lá conhecer mais sobre esse tema. Os povos indígenas, os povos da floresta, encontram na natureza, buscam na natureza as respostas para manter as suas vidas, a sua cultura viva e para encontrar a sua cura também. Eles buscam sempre isso, as suas respostas na mãe natureza. Normalmente guiados pelos pajés e pelos xamãs, eles fazem práticas que aprenderam com seus ancestrais, seus antepassados, e também com os espíritos da floresta, com os guardiões que vêm nos mostrar, nos trazer ensinamentos. E esses processos variam de acordo com as crenças e de acordo com as tribos também. Para terem contato com o mundo espiritual, esses povos normalmente se auxiliam das substâncias enteógenas, que nós já falamos sobre o que são enteógenas, sobre o que são as plantas enteógenas. Eles se auxiliam dessas substâncias que são presentes nas plantas de poder e fazem esse contato com o mundo espiritual, trazendo mais conhecimento, mais sabedoria, sabendo como guiar o seu caminho. Como a gente já bem sabe, e você também que chegou até aqui, a aula 7, já sabe que cada planta, cada erva de poder tem também um centro inteligente que é possível acessar através do nosso contato maior com a Mãe Natureza e receber dela alguma informação que a gente precisa, que seja necessária para a gente naquele momento. Às vezes a gente precisa juntar mais de uma erva, precisa ter um preparado específico, um feitio diferente para a gente conseguir encontrar, acessar esse poder daquela planta e muitas vezes nos encontrarmos com aquela planta, nos encontrarmos com nós mesmos através daquele caminho que a planta nos leva. E a sabedoria da floresta traz exatamente isso, através de suas medicinas. Como no nosso dia a dia a gente está constantemente absorvendo notícias negativas, a gente acaba se drogando, fazendo coisas que não são benéficas para nós, nos alimentando de forma incorreta, ou a gente começa a ter pensamentos negativos. Muitas vezes, ao fazer o uso de uma medicina da floresta, de uma erva de poder, a gente precisa fazer também uma limpeza, não só física, como espiritual, mental, e muitas vezes essa limpeza acontece também logo após a gente fazer o uso dessas substâncias, das medicinas da floresta, para a gente acessar o centro positivo, para a gente encontrar a parte que a gente precisa encontrar, a gente precisa se libertar daquilo que foi acumulado durante tanto tempo. Às vezes essa limpeza vem em forma de vômitos ou de choros convulsivos, entre outras formas que a gente vai percebendo e muitos já conhecem também. E é preciso que a gente tenha muita humildade para deixar ocorrer nessa limpeza física, para a gente conseguir acessar a cura espiritual que vem em sequência. É fundamental que a gente se desprenda de medos, de dogmas, de orgulhos, que a gente consiga manter a fé, nos concentrar para conseguir receber todos os benefícios preparados para nós naquele momento. A sua conversa com a planta é individual. Cada um vai receber aquilo que precisa. Essa conversa pode ser em forma de visões, em forma de palavras de incentivo ou até mesmo de uma bronca, do que você estiver precisando naquele momento. É um mergulho dentro de si, conduzido pelo espírito da planta, pela inteligência viva contida naquela planta e fazendo você perceber com clareza
que tudo tem uma razão para acontecer e que essa vida aqui é somente uma ilusão e passa num piscar de olhos. Todas essas medicinas são presentes enviadas da Mãe Natureza para nós, para que a gente desperte enquanto humanidade. É muito importante que a gente tenha respeito e muita responsabilidade ao fazer uso delas. Eu trouxe aqui alguns exemplos para mostrar para vocês que a gente tem na fraternidade. A fraternidade gentilmente cedeu essas coisas para eu poder mostrar para vocês verem, né? Infelizmente a gente não está podendo fazer nossa aula presencialmente, que vocês poderiam ver, tocar, sentir o cheiro de tudo, mas para a situação que a gente está agora, vai dar para vocês conhecerem, pelo menos através desse vídeo. Vamos começar então falando sobre o rapé indígena. O rapé já existe há milhares de anos em outras culturas, outras etnias também, mas atualmente ele é mais difundido entre os povos indígenas e é esse o rapé que a gente utiliza também na fraternidade. Eu vou mostrar o vidrinho. Esse pó fino, um pó bem fininho, aromático, é feito de tabaco e outras ervas, outras plantas, cinzas de árvores, cinzas de talvez algumas raízes. A gente tem na fraternidade também um curso que aprofunda mais, explica mais sobre o feitio, sobre o que é o rapé. E para quem conhece, né, as aplicações do rapé, ele é um pó fino, bem fininho, bem ralinho, que é soprado pelas narinas utilizando essas ferramentas que eu vou mostrar para vocês. Para a aplicação do rapé em outra pessoa, é utilizado o tipi ou tepi, como a gente já ouviu alguns falando, né? Que é esse instrumento que pode ser de osso, de madeira, entre outros, que é soprado em uma narina e depois em outra, sendo de um xamã, de um padrinho, uma madrinha, para outra pessoa que vai estar recebendo esse benefício dessa medicina. E a outra forma de aplicação do rapé é através do curipe, que é o aplicador pessoal. Você faz a autoaplicação, soprando em um dos lados e o outro em uma narina e depois na outra. Outra medicina que a gente também tem e faz uso aqui na fraternidade é o colírio, chamado sananga, que é um líquido, já é em forma de líquido, né, feito de uma erva, que lá nesse livro aqui do Unaís Kaiowá, mostra que os índios já fazem diretamente da planta, já tira o sumo diretamente nos olhos. Mas esse que o mais comum de ser utilizado é um preparado, talvez um pouco diluído, que a gente aplica de 1 a 3 gotas em cada olho, fecha os olhos, se interioriza e aguarda os benefícios acontecerem. A sananga é utilizada também pelos índios para caçar à noite, porque ela traz uma limpeza dos olhos, física e espiritualmente, que fazem a gente conseguir enxergar melhor. Outras medicinas que são muito difundidas e conhecidas dentro das religiões e que eu trouxe aqui para vocês conhecerem também é a jurema. Essa aqui é a raiz da jurema, que tem uma coloração de vinho, que é retirado da árvore jurema, que produz o vinho da jurema, utilizado em muitas religiões. E aqui também eu trouxe a arruda da Síria, que é uma outra erva de poder também, para vocês conhecerem. E por último, mas não menos importante, e talvez a mais conhecida dessas medicinas, é a Madre Ayahuasca. Eu trouxe aqui, ela é feita de um cipó, junto com uma folha, o cipó de agube ou mariri, que representa o princípio masculino, e a folha rainha ou chacrona, que representa o princípio feminino, que traz o princípio feminino para essa planta, para essa bebida. Essa bebida é utilizada nos rituais de ayahuasca, chamados de vários nomes,
em alguns lugares também chamado de daime, de vegetal, entre outros nomes. Na apostila vai estar explicado melhor. E é feito da junção, né, dessas duas plantas e alguns outros feitios diferentes, porém esse é o mais comum, né? Quem já comungou a ayahuasca, quem já fez uso dessa medicina, tem total noção do quão profunda é essa experiência e de que depois de passar por esse ritual, você não é mais a mesma pessoa, você não vê mais o mundo com os mesmos olhos e percebe na prática, percebe na pele que a natureza é muito sábia, que a planta, que o mundo, o reino vegetal é muito sábio. Comungar ayahuasca ou qualquer uma dessas medicinas da floresta é uma experiência profunda e individual de cada um. Por isso é importante, é necessário que a gente tenha muita prudência e bom senso, com respeito às vibrações ali presentes, mantendo profundo respeito nos rituais que a gente participa, não esquecendo de agradecer às forças ancestrais e à Mãe Natureza por nos permitir acessar a todos esses conhecimentos. E essa foi uma pequena introdução para que você conheça e entenda o que são as medicinas da floresta. E na apostila vai estar um pouco melhor sobre algumas dessas medicinas, das mais utilizadas por nós na Fraternidade Semeando a Luz. E fica à vontade para poder ir lá no nosso grupo, contar a sua experiência, me dizer se você já tem alguma experiência sobre alguma medicina da floresta. Se você lembrou de alguma que eu não citei, não mostrei por aqui. E vamos lá, que aquele espaço é pra gente compartilhar e conversar mesmo sobre o que é falado aqui nos vídeos. E agora a gente vai para a nossa prática do dia, conhecer e aprender sobre mais um uso que a gente pode dar, mais uma finalidade que a gente pode dar para as ervas que estão ao nosso dispor na natureza. E eu vou te mostrar como fazer um escaldapé, que é um momento de autocuidado, um momento que você para e dedica para si mesmo, que tem também muitos benefícios pra gente. Então vamos lá! Para fazer o seu escaldapé, você vai precisar de um material bem simples que normalmente você já tem em casa, que é uma bacia ou um balde que caiba ao seu pé, água quente e água fria e as ervas de sua preferência. Outra coisa que você pode usar também é sal grosso, sal marinho, que é opcional você usar, junto também com alguma argila. Existem muitas argilas utilizadas em cosméticos de várias cores, seja rosa, verde, preta, branca, enfim, várias argilas que existem que você pode também misturar no seu preparado para fazer o seu escaldapé. Para esse preparo não tem muito mistério, você precisa apenas misturar as ervas de sua preferência com a água quente e a água fria, dosando até você conseguir colocar os seus pés lá. É preciso ter atenção apenas para quem é grávida ou tem pressão alta, né, os hipertensos. Precisa fazer isso por menos tempo para poder não aumentar a pressão e nem trazer nenhum malefício, né? Mas esse é um momento que você dedica a você, é um momento de autocuidado, de autodedicação. Eu recomendo que você acenda um incenso, ligue uma música, faça esse 30 minutos, de 30 a 40 minutos, serem dedicados a você. Então vamos lá ao preparo. Comece virando a água quente na sua bacia ou no seu balde. E depois disso, acrescente as ervas que você quiser usar no seu escaldapé. Aqui eu quis usar capim-limão,
ou capim, ou erva cidreira, né? Como alguns lugares é chamado, o capim cidreira. O nome popular muda de região para região, mas também é chamado de capim santo. Enfim, mas aqui no Rio eu conheço pelo menos como capim-limão. Você coloca um pouco no seu escaldapé, no seu preparado. E eu quis trazer aqui também, o aroma já está maravilhoso, um pouco de lavanda, de alfazema. Também é outro que é nomes populares que muda, mas é a mesma planta. E macela, eu trouxe um pouquinho também para colocar nessa mistura. A gente faz essa mistura na erva quente, na água quente, para poder as propriedades, né, se soltarem melhor antes da gente colocar o nosso pé. Feito isso, você pode acrescentar o sal grosso ou não acrescentar, se você não estiver usando eles, é opcional. Outra coisa que é opcional também você fazer nesse preparo é colocar umas gotinhas de óleo essencial. E aí você vê a quantidade de água para cada óleo essencial, né? Para cada gotinha. É opcional. E depois de já ter colocado todas as ervas na sua bacia, você pode virar a água fria lá, até você perceber, até você achar que está numa boa temperatura para você colocar os seus pés. Sente, coloca a mão mesmo, percebe, tá bom? Se aquela quantidade foi boa. Às vezes você vai precisar colocar mais água quente ou mais água fria. Vai experimentando, vai testando para poder perceber o tanto, né, que vai estar bom. Quando estiver bom, para você colocar os seus pés. Feito isso, a sua mistura está pronta para receber os seus pés nesse escalda-pés. Mergulhe os seus pés na água. Você também, é opcional você deixar o pé inteiro ou somente a parte do dedo e do calcanhar. Não é necessário que mergulhe o pé completamente, mas isso é opcional. Você pode colocar mais ou menos água de acordo com a sua vontade. Você pode fazer essa mistura também com pétalas de flores, pétalas de jasmim, pétalas de rosas. E sinta-se à vontade, use como eu sempre digo, use a sua intuição, mantenha-se conectado também com aquelas ervas do seu preparo. Também faça o despertar daquelas plantas que você também vai usar, porque embora esse ritual não seja tão focado no espiritual, ele tem mais benefícios físicos e mentais e psicológicos, né? Porque ele é um momento de autocuidado, um momento de ligação consigo mesmo. Ele, mesmo sendo assim, também é um ritual com ervas, também é um momento de conexão, de pisar, de sentir através das suas raízes as plantas, não é? Os pés são as nossas raízes, os pés que nos levam para todos os lugares. Quando eu estava preparando esse arranjo aqui, algumas flores caíram e eu vou usar elas também. Quis aproveitar, trazer elas para colocar no meu escaldapé. E você pode enfeitar também aquela água que você está usando para mergulhar os seus pés. É realmente um momento também que pode ser dedicado à meditação, a uma conexão interior. Você pode fazer esse momento de escalda-pés antes ou depois de uma meditação, antes ou depois de um banho com ervas também. Você pode fazer, por exemplo, uma defumação na sua casa e terminar com um banho de ervas e finalizar
com os escalda-pés antes de dormir. É importante que quando a água esfriar, você retire o seu pé de dentro da bacia e seque bem o pé, né? Deixe uma toalha próxima. E depois utilize meias para manter o seu pé quentinho. É bom que se você for dormir depois disso também, não há nenhum problema. É ótimo para você relaxar, para diminuir a pressão nos pés. Enfim, pode ler naquele momento também que você estiver meditando, estiver fazendo o seu escalda-pés. Use aquele momento para se conectar com o seu eu interior, principalmente nesse momento que a gente está nessa quarentena induzida, não é? Nesse momento que a gente está bastante dentro de casa, que a gente tem tido bastante oportunidade de refletir, a gente pode usar também para fazer esse tipo de ritual que é uma conexão com nós mesmos, uma conexão com a Mãe Terra. E é basicamente isso. Façam e aproveitem.